lindões, Kreuzer aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre A Sociedade da Neve. O novo filme estreou nessa quinta-feira, dia 4 na Netflix, e esse vídeo aqui é pra falar em detalhes o que eu achei do filme, porque eu acho que é uma história muito potente. Eu ainda tô em choque com tudo que eu assisti, a forma que foi trabalhado. Obviamente vocês já vão perceber por essa introdução que eu gostei muito do filme, e eu quero me aprofundar um pouquinho de como é abordada essa história e também umas curiosidades que eu fui procurar depois, até porque é uma história baseada em fatos. Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, aqui na série a gente acompanha uma história real que aconteceu em 1972, quando um avião que levava o time amador de rugby do Uruguai para o Chile colidiu nos Andes e acarretou no acidente que a gente acompanha ao longo do filme. Nesse avião tinham 45 pessoas, contabilizando os jogadores, alguns familiares e também os tripulantes. E pela dificuldade do local, né, que teve a queda do avião, eles acabaram ficando presos por 72 dias, tendo então que lutar pela sua sobrevivência, em que apenas 16 deles sobreviveram. Além disso, o caso também foi muito chocante por causa dos desdobramentos, principalmente pela forma que eles sobreviveram, que para não passar fome era se alimentar dos corpos daqueles que já haviam falecido. Além do filme ser baseado na história real, né, também é baseado no livro escrito pelo Pablo Vierce. E eu já tinha falado sobre esse filme nas minhas redes sociais e muitos de vocês falaram que o caso ele também tinha sido abordado em outro filme de 1993 que era intitulado Vivos, que inclusive a gente tem o Ethan Hawke no elenco. E isso é um fato importante até pra falar, porque depois que eu terminei o filme eu tava tão impressionada com a história, mas não só com a história em si, mas a forma que foi demonstrado aqui nesse filme da Netflix. O filme, inclusive, ele já tinha lançado em alguns cinemas, né, aqui no Brasil em dezembro, e agora chega na plataforma. Ele é um candidato fortíssimo para filme internacional no Oscar, mas como eu tava falando, eu gostei tanto da forma técnica que algumas cenas foram trabalhadas, o trabalho dos atores aqui em cena para contar essa história de forma tão vívida, que eu fui pesquisar mais para saber como que foram feitas algumas cenas, os trabalhos dos atores, porque a gente vê ao longo do filme também, né, para representar todo esse tempo que, apesar de eles estarem se alimentando, ainda assim era pouca comida, né? Então eles estavam com um aspecto muito magro quando eles foram encontrados, e a gente vê isso, né, nas cenas finais ali do filme. Então eu fiquei bastante impressionada. E uma das coisas que o próprio diretor falou em entrevista é que eles só fizeram esse filme porque eles achavam que tinha como contar essa história de uma forma diferente do que, por exemplo, tinha sido representado ali no filme Vivos de 1993, e uma das coisas, inclusive, era a língua falada. De fato, a gente tem personagens que falem espanhol, porque eles eram uruguaios, atores que são uruguaios, então é um toque que realmente faz toda a diferença para nós brasileiros, né, particularmente. A gente não liga muito porque a gente assiste muito filme legendado, eu sei que muitos gostam de dublado e tem, né, o dublado disponível, mas eu gosto muito quando eles trazem a origem ali, né, tá contando uma história do Uruguai? Pois sim, atores que falem, principalmente a Netflix, que tá mundialmente aí, tem obra de basicamente todos os países, né? Então eu acho que eles globalizaram muito obras locais, e por isso é tão importante essa história ser contada, sim, né, na língua de origem. Mas não só. Gente, o trabalho dos atores, como eu tinha falado, né, tanto do corpo quanto das cenas, eu acho que esse filme, e foi até o que me motivou a gravar esse vídeo, a princípio eu ia falar mais nas redes sociais, mas eu queria falar mais desse filme, é que eu senti que o trabalho que foi feito nas cenas foi muito primoroso. É lógico, a gente nunca vai saber o que é passar por aquilo, como que é um acidente de avião de fato, mas eu senti que o filme ele trabalhou de uma forma muito imersiva, e muito disso também eu entendi depois pesquisando, né, porque eles de fato fizeram com que os atores ficassem imersos na neve para que eles conseguissem trazer, né, o sentimento ali que eles estavam com muito frio. É lógico, o ator, né, que fez o Numa, ele até falou assim, por mais que fosse torturante em algumas situações, ainda assim a gente
sabia que a gente ia terminar o nosso trabalho e voltar pra casa. Nunca vai ser próximo do que de fato foi a experiência deles. E um dos sobreviventes, que é o Roberto Canessa, ele falou que o filme é uma versão light do que realmente foi. E de fato, assim, em vários momentos, ele inclusive fala nessa entrevista que o filme ele é muito pra você se sentir na situação e ver o que você faria. E eu acho que eles trabalham muito bem essa relação da gente como audiência com empatia àquela história. Por mais que retrate ali, né, o canibalismo, a gente é inserido nas situações a ponto de questionar, né, o que faria, eu sobreviveria, as coisas que eles tiveram que fazer, né, como por exemplo fazer a água ali do gelo, colocar no sol e também ir atrás do rádio, sem falar os enfrentamentos como a tempestade. Gente, a cena da tempestade, eu fiquei em agonia, assim, é surreal, mas é um filme que sim, te leva a questionar o que você faria e te leva a compreender aquela situação, né? E no filme, eu me peguei por diversas vezes pensando, né, o quão, além de tensa a situação ali e a sobrevivência das causas naturais, né, como a tempestade, além da própria queda, a dificuldade de conseguirem encontrar eles, porque das alturas ali não era possível ver nada, né, eles mesmos têm aquela cena da montanha que eles falam, olha pra trás, a gente não consegue nem ver o avião, é lógico que ninguém vai achar a gente lá do céu, né, os aviões que estavam procurando, mas também ver aos poucos aquelas pessoas que estavam no voo irem morrendo. E uma das coisas que o próprio Roberto falou nessa entrevista é que essas situações também levavam eles a refletir de quem era o próximo, como se você estivesse numa fila, como se você fosse o próximo, né? Porque realmente foi muito tempo, 72 dias, e naquelas condições era realmente muito drástico. Eu preciso até confessar que eu achei interessante o Numa vir como narrador e não ser um dos personagens sobreviventes, mas eu acho que a narrativa dele também acaba trazendo muito esse aspecto dessa conversa com a audiência, né? Tanto com essa relação dele ceder, né? Porque ele precisava comer ali, mas também dele querer ser participativo. Eu acho tão bonita aquela conversa quando ele fala que ele tava se sentindo inútil porque ele tava com ferimento ali e eles falando que não era inútil, sabe? Cara, eu fiquei muito emocionada em várias partes desse filme, muito mais no final. Cara, quando eles encontram com a família, é muito forte, assim, eles chorando, sabe? Mas tem uma das coisas que eu acho que pra mim é o ouro, assim, desse filme, é como eles trabalham também a humanidade. A gente tem, né, pô, teve a situação do canibalismo que você consegue compreender, mas eles ao mesmo tempo não perdem a humanidade. Então, ver cenas de um cuidando do outro, pra mim era muito lindíssimo, eu achei extremamente emocionante. E não só, né, guardando ali os pertences, porque é a simbologia dessa história, aquelas pessoas, elas infelizmente se foram, e a importância de contar a história dessas pessoas também. Também gostei muito que o filme, conforme vai acontecendo, ele vai trazendo o lettering de cada uma daquelas pessoas. Então é um filme que ele também passa pelo luto ao longo dele. E eu acho que eles acertaram muito na forma de como retratar isso. Ou até mesmo quando eles ouviram no rádio, né, que os dois conseguiram encontrar alguém e falar que eles ainda estavam vivos, eles começando a se arrumar, sabe? Eu achei que foram cenas com um toque tão humano, sabe? É realmente muito emocionante como eles trabalharam. E uma das coisas que eu já tinha falado nas redes sociais também é que eu acho que de todos os filmes que eu já vi, assim, de queda, de avião, eu acho que esse foi um dos filmes talvez mais próximos do que seria da realidade. Não sei se pela minuciosidade que eles trabalharam as cenas, a própria queda, né, a forma que foi, do avião ser dividido e depois toda a relação até mesmo física, né, do que aconteceu ali, o desespero, assim, cara, o trabalho que foi feito aqui tecnicamente, tanto por parte de como essas cenas foram filmadas, quanto dos atores, é surpreendente, eu acho que ele é um filme que começa 2024 com muita potência. Eu realmente espero que ele seja indicado, porque é realmente impressionante. Eu preciso dizer pra vocês que eu não tava familiarizada com o caso, não havia assistido tanto o filme de 93 quanto ter conhecimento do caso mesmo, então pra mim tudo foi novidade conforme eu fui acompanhando, e por isso também eu acho que eu fiquei tão chocada quanto a morte do Numa, porque eu achei que ele ia ser um dos sobreviventes, então eu senti muito ali com ele também.
ver aspectos do ator, né, que também, por mais que não apareça ele ali no final, né, mostrando o quão magro eles estavam, a gente consegue ter essa percepção no rosto dele, e também, né, toda essa simbologia de como eles trabalharam a Sociedade da Neve, o que era a Sociedade da Neve, né, então assim, é um filme lindíssimo, eu acho que ele retrata uma dificuldade imensurável, é lógico, eu falei assim, ele é super imersivo, mas a gente nunca vai saber o que realmente é, mas ainda assim eu acho que ele é um filme que ele te coloca nesse lugar de pensamento, é um filme que tem cenas chocantes, mas não simplesmente para chocar, mas para conduzir o quão difícil foi aquela situação e levar, né, a nossa empatia de compreensão do que aconteceu ali. E mais chocante ainda, né, ser baseado numa história real. De fato isso aconteceu. E é interessante, né, porque recentemente estreou Yellow Jackets na Netflix e eles têm uma premissa muito similar. E eu até me pus para refletir se de repente não foi uma das inspirações. Quando eu fiz o vídeo de Yellow Jackets, alguns de vocês chegaram a comentar que tinha uma outra obra muito parecida, que agora, desculpa, eu esqueci o nome, mas essas duas obras muito provavelmente podem ter sido baseadas em algo que de fato aconteceu. E pra mim eu acho que é muito mais tocante. Lógico, na ficção a gente sempre tá analisando como que foi feita a cena, né, e tudo mais, como que essa história é conduzida, mas quando você tem a realidade, tipo, aquilo aconteceu, eu acho que te faz refletir mais, tem um peso maior ali. É lógico, muitas séries me colocam nesse pensamento, e se fosse eu naquela situação? Eu, pelo menos, gosto de assistir as coisas dessa forma, mas o trabalho que é feito aqui é único. Então assim, gente, A Sociedade da Neve é um filme primoroso, eu acho que eles têm muito cuidado em contar essa história, e eu acho que eles contam com maestria, e é um filme, assim, belíssimo. Triste, mas belíssimo, e demonstra, né, a nossa humanidade, e principalmente a sobrevivência. Mas eu quero saber de vocês já conheciam esse caso? Vocês já assistiram o filme? Me conta aqui o que você achou. Vamos discutir. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!